Boa noite. Nós vamos começar mais uma live e hoje com um tema incrível, tema sobre carência. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que tem acontecido com várias pessoas, creio que já aconteceu com você. Se não aconteceu, vai acontecer, porque isso acontece na vida de todos nós. E hoje nós vamos conversar sobre os tipos de carência que existem. Não só carência afetiva, de relacionamentos, mas carência também de laços familiares, de várias formas. Tati, boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Como você tá? Tem que aparecer mais vezes, hein, Tati? Me ajuda a chamar aí o pessoal, porque hoje nós vamos falar sobre esse tema que acontece na vida de todos nós. Carência. Nós estamos bem também, Tati, graças a Deus. Então, boa noite para você também que vai acompanhar no YouTube, que agora também nós estamos no YouTube, graças a Deus. Então, esse tema é um tema muito abordado, tanto por jovens quanto adolescentes e até adultos, né? Então, nós vamos falar sobre a carência, os sintomas da carência, como vencer a carência, como lidar com os tipos de carência, nós vamos falar hoje. Esse tema foi muito abordado na enquete, né, que a gente fez aqui. Então, nós vamos conversar hoje sobre esse tema. Acontece muito, principalmente na vida dos jovens, a tal da carência. Então, o que é a carência, né? A carência é a falta de alguma coisa, é a falta de algo necessário, né? Uma necessidade, a necessidade afetiva de alguma forma. Então, a mais conhecida é a carência no relacionamento de namoro, né? Na carência de carinho entre namorados, entre noivos, entre casais. A maioria, né, fala que depois que casa parece que vai diminuindo e o objetivo é aumentar. Teve outras lives aqui que a gente fez, onde a gente conversou um pouco sobre isso, que a gente deve casar para namorar. Que quanto mais o tempo passa de casamento, mais se namora, né? Eu falei isso no Aviva Jovem esses dias, que a gente deve casar para namorar e não namorar para casar, porque depois perde a graça, né? Boa noite, Manu, linda, tudo bem, querida? Que bom que você tá aqui. Chama a galera para mim, Manu, em nome de Jesus, chama a galera do Aviva Jovem lá, chama a galera aí que tá online, que você conhece, que precisa ouvir sobre esse tema, sobre carência. Tema abençoado, hein? Esse tema causa polêmica, causa dor, né? Causa aí algumas perguntas. Então a gente vai falar hoje sobre os tipos de carência. A principal é a afetiva, de relacionamento, né? Então a carência é a falta de afeto, quando a pessoa sente a falta de carinho de alguém, falta de demonstração afetiva, falta de ação de outra pessoa, né? Que demonstre carinho, que demonstre ali afeto. Então, quais os tipos de carência que
se conhece? A carência familiar, a carência amorosa, como a gente está conversando aqui, de namorado, de noivo, né, de marido e mulher. A atenção entre amigos é um tipo de carência também, quando a pessoa sente ali a falta de alguém, está acostumada a conversar com esse alguém todos os dias, aí de repente esse alguém some, e de repente esse alguém não conversa mais tanto quanto conversava. Quer dizer, sofre ali uma pequena carência. Então, todos nós já sofremos algum tipo de carência, vários níveis. Então, é normal, né? A carência faz parte da vida do ser humano em várias áreas, né? Em várias idades, em várias fases da vida. Boa noite, Yolanda. Seja bem-vinda. Então, a gente precisa saber como lidar com a carência, porque se a gente não souber como lidar, ela acaba nos afetando, ela acaba nos machucando, ela acaba sendo uma coisa muito prejudicial, muito ruim para a gente. Boa noite, Regina, paz do Senhor. Que bom que você está aqui, Regina. Chama várias pessoas aí para participar. A gente começou agora falando sobre carência. Então, a gente precisa saber como lidar com esse sintoma de carência, porque se a gente não souber, a gente pode sofrer várias consequências. E consequências ruins que marcam a vida da gente, né? Consequências que às vezes deixam ali marcas profundas. Então, vamos lá. A primeira carência que a gente vai conversar hoje é a carência familiar. A carência familiar, ela acontece quando alguém sente falta de atenção de alguém da família. Então, por exemplo, às vezes os filhos sentem falta de atenção dos pais, né? Ou até mesmo os pais sentem a falta de atenção dos filhos. Às vezes entre marido e mulher também tem aquela falta de atenção, né? Sente ali aquela falta de demonstração de afeto. Às vezes entre irmãos acontece, quando às vezes tem um irmão mais velho, né? Nasce um neném ali, o irmão mais novo. Às vezes o irmão mais velho sente que os pais estão dando mais atenção para o irmão mais novo do que para ele. Então, enfim, existem vários níveis de carência entre os familiares. Como resolver isso, né? Como que a gente pode diagnosticar que está acontecendo a carência, que está acontecendo ali a falta de atenção de alguém, a falta de carinho de alguém. Geralmente, o carente, a pessoa que está carente, ela nunca assume que é. Pessoa que sente carência, ela tem um certo orgulho. Então, ela não assume que é carente, ela não assume que está carente, ela não assume que está sentindo certos sintomas da carência, não enxerga que é carente. O primeiro ponto é esse. Primeiro ponto, não enxerga que é carente. Então, quais são os sintomas da carência, né? Os sintomas da carência o carente, a pessoa que está sentindo a carência, ela tem muito medo de perder. Perder pessoas, perder atenção, perder ali a presença de alguém, perder ali a atenção de alguém. Então, esse medo de perder, ele sempre está presente na vida de alguém carente. Esse medo de perder ali a atenção, o afeto, a presença de alguém faz parte da vida do carente. Ele tem medo de perder. Perder pessoas, perder coisas, perder a presença, perder o entusiasmo, perder. Ele tem medo de perdas, né? Então, por medo de perder, ele se submete às pessoas de uma forma extrema.
O que é se submeter de uma forma extrema? É se submeter sem importar com aquilo que ele está sentindo, sem se importar com as consequências que ele vai ter tendo tal atitude. Então, exemplo, às vezes a pessoa está com medo de perder a presença ali de alguém, e aí, devido a esse medo de perder, ela renuncia tudo que está sentindo. Às vezes, vamos supor, tem um compromisso tal hora, mas tal hora aquela pessoa fala que vai na casa, na sua casa, aquela hora. Por medo de perder a presença da pessoa, você falta do compromisso. Sabe? Por medo de perder a atenção da pessoa, você esquece, você anula a agenda, você faz de tudo, você vive em função daquela pessoa. Medo de perder. Então, o carente, ele não leva em consideração as consequências que ele pode colher abrindo mão da agenda dele por causa de alguém, abrindo mão dos sentimentos dele por causa de alguém. Ele não consegue ver que afeta ele. Não, ele quer simplesmente ter a atenção daquela pessoa, ele quer simplesmente ter a presença daquela pessoa, sem se importar de fato se aquela pessoa está trazendo mais consequências para a vida dele do que benefício. Então ele não se importa, ele não olha para ele. Outra característica do carente. O carente, ele sente um ciúme excessivo. Ciúmes, queridos, é um sentimento que, assim, ele acontece entre amigos, ele acontece entre familiares, ele acontece entre marido e mulher, noivos, namorados, enfim. O ciúme equilibrado é um sinal de afeto, de amor, de consideração, mas o ciúme de forma exagerada, excessiva, ele sufoca. Então é aquele ditado, né? Tudo demais passa. Então o ciúme do carente é aquele ciúme excessivo. Por quê? Porque ele tem medo de perder. Então todos os sintomas giram em torno desse medo de perder, desse medo de não ter mais a atenção da pessoa, a presença da pessoa. Então acaba que ele tem um ciúme excessivo, um ciúme que sufoca, um ciúme que não deixa a pessoa olhar para o lado, que não deixa a pessoa respirar, que não deixa a pessoa ter um ciclo de amizade a não ser com ele. Então esse tipo de ciúme é prejudicial, Então, se são duas pessoas carentes, é pior ainda, porque a pessoa que sente ciúme excessivo, ela é prejudicada por esse ciúme excessivo. E a pessoa que recebe o ciúme excessivo, devido à carência dele, ele não percebe que é excessivo. Aí ele acha bom, ele acha incrível, ele acha assim, nossa, tô podendo, né? Tô sendo a última bolacha do pacote. Então, assim, para ele tá ok, mas não tá ok, porque isso aí é um sentimento abusivo, é um sentimento que traz consequências emocionais, espirituais e até físicas, porque o ciúme excessivo, ele também gera ansiedade na pessoa que sente esse ciúme excessivo. Então a ansiedade, a gente já teve até lives aqui falando sobre ela traz muitas consequências físicas, palpitação no coração, tremedeira, suor nas mãos, enfim, ela traz muita coisa ruim. Então, é aquela coisa, um abismo vai chamando outro abismo. Então, a gente precisa prestar atenção em muitas coisas que às vezes a gente acha que tá normal e não tá. Então, a carência, o tipo de carência, quando envolve muito ciúme excessivo, é hora de parar e de tratar, porque ambos vão ser prejudicados, ambos vão sofrer consequências. Então, outro sintoma de quem sente muita carência
ela vive em função dos sonhos das pessoas. Ela vive em função de realizar sonhos de outras pessoas, mas não se preocupa com seus próprios sonhos. Então, o carente, ele não enxerga a vida dele. Ele cuida de todo mundo, menos dele. Menos dele. Ele cuida de todo mundo ao seu redor. Ele se preocupa com todo mundo ao seu redor por medo de perder aquelas pessoas, por medo de perder o amor daquelas pessoas. Mas ele não cuida dele, ele não se preocupa com ele, ele não olha para as dores dele, porque ele acha que não importa. Ele tendo a presença daquelas pessoas, ok. Ele tendo o amor e o carinho daquelas pessoas, tudo bem para ele. Ele não consegue cuidar da vida dele, ele não consegue ver as deficiências da vida dele, porque ele vive em função de realizar os sonhos das outras pessoas por medo de perdê-las, por medo de não ter o afeto delas, por medo de não ter a atenção delas. E isso é muito perigoso, porque a pessoa se anula. O carente, ele se anula, ele vive em função de outras pessoas, ele se desdobra para servir outras pessoas, porque ele tem medo de perder o amor daquelas pessoas, ele tem medo de perder a confiança, o afeto daquelas pessoas. E isso é muito sério. É muito sério, porque ele fica cego. Ele não consegue olhar para a vida dele, ele não consegue suprir as necessidades da vida dele, ele para a vida dele. O carente não consegue romper, ele para a vida dele, para viver em função das pessoas que ele tem medo de perder. Perder o amor, o afeto, o carinho, a atenção, o respeito. Então ele não consegue cuidar da vida dele, ele não consegue romper em nenhuma área, ele não consegue crescer, porque ele vive tanto em função das outras pessoas, por medo de perder essas pessoas, que ele não consegue crescer na vida dele, em nenhuma área. Por que o carente tem essas atitudes? Porque também ele tem medo da solidão. A solidão é um medo que todo carente tem, ele tem medo de ficar sozinho. Ele tem medo de ficar sozinho na vida, de sobrar, sabe? Ele tem medo de não ser interessante para ninguém, não somar na vida de ninguém. Então ele tem esse sentimento de que ele não faz a diferença na vida de ninguém. Então ele tenta fazer tudo na vida de todos por esse sentimento, para não ficar sozinho, para não se sentir sozinho, para não perder o sentimento de amor, de carinho, de afeto das pessoas que ele ama. Então, esse tipo de carência é muito perigosa, porque além de fazer mal para o carente, para a pessoa que é carente, que ela não consegue romper em nenhuma área da sua vida, ela faz mal também para as pessoas que o carente, no caso, serve. Para as pessoas que, no caso, o carente se desdobra para distribuir amor, afeto. Por quê? Porque chega um ponto que sufoca. Chega um ponto que não fica mais agradável. Então, como que a gente trata esse tipo de carência? Seja familiar, seja emocional, seja ali em relacionamentos de marido e mulher, em relacionamentos de amizade, em relacionamentos de... Enfim, relacionamentos, né? No caso, no geral. A primeira coisa é o carente reconhecer o problema. Reconhecer que ele é carente. Reconhecer que existe esse problema na vida dele, né? Ele ter consciência de que realmente ele é carente em determinada área.
e procurar a raiz dessa carência. Qual que é a raiz dessa carência? Por que essa carência nasceu? Então é muito importante essa hora você olhar para dentro de você e ver se você tem esses sintomas. Ciúme excessivo, medo de ficar sozinho, submissão extrema às pessoas, por medo de perder essas pessoas, por medo de não ser querido por essas pessoas. Se você anula a sua vida para viver em prol de outras pessoas. Se você tem esses sintomas, você precisa reconhecer que você é carente e buscar a raiz dessa carência. Buscar a raiz dessa carência. Como que se busca a raiz dessa carência? Procurando dentro de você saber de onde nasceu essa carência. Nasceu a carência de qual área da sua vida? Em que período? Então, o primeiro passo é você reconhecer que existe um nível de carência na sua vida e decidir se esforçar para superar essa carência. Para superar essa carência, porque se você não decidir, você não vai se esforçar. Se você não reconhecer, vai continuar da mesma forma. Então é você reconhecer que a carência faz mal, tanto para você quanto para as pessoas que você tem medo de perder. Por quê? Porque sufoca. Porque chega um ponto que vai sufocar. Todo carente tem um sentimento de culpa muito grande. Tudo que ele faz, ele acha que está errado. Tudo que ele vai sugerir, ele acha que a opinião dele não importa, que tudo dele é errado, tudo dele é negativo. Então, assim, ele tem um senso de culpa muito grande. E não tem essa necessidade de culpa, por quê? Porque todos nós temos desafios a ser superados, todos nós temos problemas a ser superados. E a única forma de superar é enfrentar, não tem outra forma. Quanto mais você fugir do problema, mais ele aumenta. Então você precisa enfrentar de frente, encarar o problema de fato, sabe? E em busca da resolução daquele problema, porque se você continuar fugindo, ele vai continuar aumentando. Então, tira essa culpa. Tira essa culpa. Não se culpe por ser carente. Todos nós temos desafios, todos nós temos fraquezas. Então, nós precisamos o quê? Encarar essas fraquezas. Encarar esses problemas e decidir enfrentar, decidir resolver, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que te exija um sacrifício, mas você precisa decidir. Porque se você não decidir isso, você vai continuar sufocando as pessoas. Você vai continuar criando expectativas nas pessoas de que elas têm como suprir a sua carência. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem condição de suprir a sua carência. Ninguém. Não coloque a sua expectativa em pessoas, porque ser humano é falho e nenhum ser humano tem essa capacidade de suprir carência, porque a carência é da alma. É uma fraqueza da alma. Então, carência precisa ser curada na presença de Deus e não suprida por alguém, porque ninguém tem essa capacidade de suprir carência. A carência é um sentimento da alma e da alma, o único que acessa a nossa alma chama-se Deus. O vazio do carente é do tamanho de Deus. Então, não existe ninguém que possa suprir a sua carência. Você precisa aceitar isso. Se você não aceita, você vai continuar
colocando expectativas nas pessoas. E aí o que vai acontecer? Como ninguém tem esse poder, como ninguém tem como suprir a sua carência, você vai sempre se frustrar. Você vai sempre se frustrar. Então, primeiro, se você tem algum desses sintomas que eu falei, se você se submete ao extremo a alguém por medo de perder essa pessoa, se você sente um ciúme excessivo por medo de perder essa pessoa, se você vive em função dos sonhos dessas pessoas e anula a sua vida, anula os seus sentimentos e as consequências que vai ter, se você não consegue fazer planos para a sua vida, só planos em função das pessoas que você tem medo de perder, se você tem um sentimento de inferioridade fora do normal e tem medo da solidão, você é carente. Então, decida tratar essa carência. Decida tratar, porque isso é prejudicial para você e para as pessoas que você tem vivido em função. Então, não sufoque a outra pessoa, né? Não crie expectativas nas pessoas, elas vão falhar, elas vão te decepcionar, porque ser humano é falho, ser humano é falho. Então, se você diagnosticou que você é carente, primeira coisa, decida ser curado. Decida ser curado. Concentre todos os seus esforços nisso. Eu vou ser curado. De que maneira? Vai para a presença do Senhor. Vai orar. Vai ouvir um louvor. Vai se encher da presença do Espírito Santo. Ele sim pode te curar da carência e suprir esse vazio, porque a carência nada mais é do que um vazio na alma. Por isso que o Senhor tem o poder de curar. O ser humano não tem poder de suprir, nenhum ser humano. Então, o Espírito Santo te enchendo, você vai ser curado da carência. E sendo curado da carência, o Senhor vai te moldar, o Senhor vai te ensinar a confiar no cuidado dele com a sua vida. Ele vai te gerar essa certeza, ele vai te gerar essa convicção, ele vai te gerar ali uma certeza que ele tem cuidado de você a todo momento, de que você não precisa ter medo da solidão, porque ele está sempre com você. Sempre, sempre, sempre. Então, se você tem esses sintomas, vá para a presença do Senhor. Aceite que você tem essa carência. Peça ao Senhor para que você seja curado, para que você seja curado na presença dele, porque a sua vida é importante para ele. Então, olhe para você e comece a investir em você, em todas as áreas da sua vida. Procure crescer. A primeira é na área espiritual. Ore mais, leia a palavra mais, ouça louvores, procure ler conteúdos que te interessam. Se encha da presença do Senhor. Cresça na área do seu intelecto. Leia mais, faça cursos, faça projetos para você, né? Se aprimorize naquilo que o Senhor já te deu como função, como profissão, sabe? Tenha a alegria de investir na sua vida. A sua vida é a principal que precisa ser investida. É a principal. Por quê? Porque é importante para Deus. Porque o Senhor não tem prazer em te ver com sentimentos ruins, com sentimentos negativos, sabe? Sem perspectiva de vida, sem perspectiva de sonhos. O Senhor é mestre em realizar sonhos grandes,
Então você precisa sonhar, você precisa ter projetos no seu coração, você precisa ter alvos maiores, metas maiores. Isso engrandece o coração de Deus, isso mostra a fé no Deus grande que você tem. Então, tudo aquilo que você estava investindo nas pessoas que você tem medo de perder, comece a investir na sua vida, para que você não se perca, para que você não se sabote, para que você não se destrua. Invista na sua vida, sabe? Leia mais, faça cursos, faça projetos, invista na sua profissão, vai se aprimorar na profissão que o Senhor te deu. Todos nós temos dons e talentos. O Senhor derramou dons na sua vida. Investe nos seus dons, sabe? Tenha prazer nas coisas que você faz, no trabalho das suas mãos. É o Senhor quem tem abençoado o trabalho das suas mãos. Então não viva somente em prol de realizar os sonhos das pessoas. Claro que isso é importante, claro que é. Mas invista em primeiro lugar em você, na sua vida, né? A palavra do Senhor mesmo fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o carente, ele fica só ali, ó, ama o teu próximo. Ele não lê a parte B do versículo, como a ti mesmo. Então você precisa se amar, se valorizar, investir em você, fazer projetos, ter metas, focar nessas metas. Às vezes a gente fica tão preso nas redes sociais e aí fica vendo a vida dos outros, né? Tanto no Instagram como no Facebook e tantas outras redes sociais. E fica perdendo tempo ali, ó, quando na verdade você podia estar investindo em você, fazendo cursos, lendo livros, estudando, se aprimorando, né? Ouvindo coisas que te edificam, louvores, vídeos motivacionais, sabe? Procurando crescer. Então, assim, o carente, ele precisa ocupar a mente dele com coisas que edifiquem ele, com coisas que edifiquem as emoções dele, projetos dele. Então, eu quero te encorajar através desse vídeo, para você começar a investir em você, sabe? Você é a principal pessoa que precisa de investimento, você é o principal, sabe? Não tenha medo de perder pessoas, não tenha medo de se ficar sozinho, você nunca está sozinho, o Senhor sempre vai estar com você. Ocupe a sua mente, sabe? Ocupe a sua mente e decida ser curado da carência. Não sofra por pessoas que não têm te dado a atenção que você esperava, pessoas que não têm te dado o afeto que você esperava. Invista em você, se ame, sabe? Eu ouvi uma frase uma vez e faz todo sentido. Se você não tem recebido amor, é porque você mesmo não se ama, você mesmo não se dá o amor. Valorize a sua pessoa, você tem qualidades, valorize as qualidades que você tem, aprenda a se elogiar, aprenda a se olhar. Às vezes você tem uma facilidade de elogiar alguém, elogiar principalmente as pessoas que você tem medo de perder, mas você não se elogia, você não tem a capacidade de reconhecer as qualidades que você tem. Começa a reconhecer, começa a colocar no papel e leia todos os dias aquelas qualidades. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Se você tomar essa decisão hoje, você vai ser abençoado. Sabe, hoje eu ouvi um áudio que assim, é verdadeiro. Você precisa conversar com você mesmo. Reconhecendo as suas qualidades é uma forma. Reconhecendo as suas qualidades, se elogie,
Se você trabalhou o dia todo, que foi um dia produtivo, reconheça que foi para você. Isso é importante. É importante. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, esse vídeo tenha te abençoado. Se você conhece pessoas que têm sofrido com esse sentimento de carência, mande esse vídeo para essa pessoa. Você que está aí no YouTube, dá o like aí, curta, comente, porque eu sei que várias pessoas são muito afetadas por esse sentimento da alma, que é o sentimento de carência. Quando a gente espera algo de alguém, não vem. Não vem. Tantas pessoas são, assim, muito martirizadas por esse sentimento da alma, que é a carência. Então, a carência, ela não pode ser suprida por ninguém. Ser humano nenhum tem essa capacidade. Ela tem que ser curada na presença de Deus. Ela tem que ser curada na presença de Deus. A carência é um vazio que a gente tem do tamanho de Deus. Só Ele encaixa. Só Ele encaixa. Então, se você é carente, vá para a presença do Espírito Santo e deixa Ele te encher. Deixa Ele te transbordar do amor dEle, da presença dEle. Eu tenho certeza que Deus, assim, tem planos maiores para sua vida. E invista em você, na sua saúde física, mental, espiritual, emocional. Fique perto de pessoas que te edificam, sabe? De pessoas que te jogam para cima, de pessoas que falam coisas positivas, que te ajudam a crescer. Mas não seja emocionalmente dependente delas. Seja a pessoa que é cheia do Espírito Santo e que transborde a presença dele na vida de alguém. Boa noite, Rosinei, a paz do Senhor, que bom que você entrou. Dá um abraço na Laurinha e no irmão Cláudio, que bom que você está aqui. A Tati também entrou, amém, glória a Deus. Então, a carência, ela precisa ser suprida na presença de Deus, porque Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos enche de uma tal forma que a gente transborda na vida de outras pessoas. Já viu quando a pessoa é cheia da presença de Deus? Ela não precisa falar nada. Quando você chega perto dessas pessoas, você sente a presença de Deus. Você sente ali que a pessoa é cheia de Deus. Gente, que delícia ficar perto de pessoas assim, né? Que você seja essa pessoa que transborda a presença do Senhor. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Nós vamos continuar essa série. Hoje foi só uma introdução. Nós vamos continuar essa série aqui sobre carência. E amanhã eu vou estar aqui novamente. Eu espero que você também esteja e mande aí para as pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre esse tema. Ok? Então, boa noite e que Deus te abençoe no nome de Jesus.